Oi, amigas! Estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu trouxe 5 fatores que podem acelerar ou atrasar o seu processo de ganho de massa muscular. Então fica aí e já começa a fazer aquilo que a gente sempre fala em todos os vídeos, que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e enviar para alguém que você imagina que vai gostar também. Para a gente começar falando desse assunto, a gente precisa entender o básico do básico de como funciona o processo de ganho de massa muscular. Quando a gente começa a ir para academia, a gente fica cheia de dor por tudo que é lugar. A gente reconhece que existem músculos que a gente nem fazia ideia que existiam, né? E essa dor nada mais é do que microlesões nas fibras musculares que foram geradas pelo exercício de força, que seria aquele exercício que você vai levantar mais peso do que o seu corpo está habituado a levantar. Então, por exemplo, quando a gente faz um agachamento, se a gente fosse fazer um agachamento para pegar uma caixa no chão, a gente não estaria com um peso e uma barra nas costas. Então, o fato de a gente estar fazendo aquele exercício específico de agachamento com o peso, além do peso da barra nas costas, faz com que o nosso músculo estranhe e gere essas lesões nas fibras musculares. Depois dessa série de microlesões, o nosso corpo começa a reparar essas microlesões. E como o nosso corpo é muito inteligente, ele não vai só reparar, mas ele vai construir fibras musculares maiores, com maior volume e maior força, para que o nosso corpo, numa próxima vez, não faça essa microlesão tão rápido e tão fácil. Então, basicamente, esse pós-treino nada mais é do que consertar as lesões que foram feitas, aumentar o tamanho dessas fibras musculares para que no próximo exercício o teu músculo não tenha prejuízos tão grandes. Porém, a tua fibra muscular só vai ser reconstruída de uma forma melhor, mais forte, mais fortalecida, se você tiver substrato energético, ou seja, o glicogênio muscular, suficiente e se outros fatores também estiverem adequados no seu corpo. Senão, essa reconstrução e essa recuperação muscular, ela não acontece da maneira como deveria acontecer. Então, agora que a gente já entendeu como acontece basicamente esse processo de ganho de massa muscular, nós vamos falar sobre os 5 itens que podem atrasar ou melhorar o seu processo de ganho de massa muscular. Primeiro tópico, vitaminas e minerais. Na hora que eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu pensei que vitaminas e minerais são legais de ressaltar no vídeo, né? E, gente, todas são importantes, mas as 3 principais que eu diria para vocês que é importante cuidar, ou porque elas estão relacionadas a algum mecanismo bioquímico e relacionado com a produção de massa muscular, são vitamina D, zinco e magnésio. Não quer dizer que você vai sair daqui do vídeo, vai direto numa farmácia comprar suplemento, vai comprar pela internet e vai tomar muita vitamina D, zinco e magnésio. Não. Isso quer dizer que você vai fazer exames, né? E nos seus próximos exames periódicos ou se você já vai procurar um médico, você vai conversar com o médico e vai falar que você gostaria de fazer exame de vitamina D, zinco e magnésio para ver se os teus nutrientes estão em quantidades adequadas no teu organismo. Se você está com quantidades adequadas de vitamina D, zinco e magnésio, tudo certo, ótimo, perfeito. Agora, se não está, é importante conversar com o profissional que te acompanha para ver o que pode ser feito, se é necessário uma suplementação, ou se outra questão pode ser organizada aí, que pode estar causando essa deficiência de algumas vitaminas e minerais. Tópico número 2, carboidratos. Como a gente sabe, o macronutriente carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Sendo assim, o nosso músculo precisa de carboidrato para poder exercer a quebra dessa fibra muscular a partir do exercício de força. O corpo também precisa desse carboidrato para poder recuperar essa fibra muscular e construir ela de uma maneira muito mais forte. Então, o carboidrato ele é essencial para o momento do exercício, para a recuperação muscular e também para o crescimento dessa fibra muscular que está se recuperando. Então, se a gente for parar para pensar, às vezes, ou se não na maioria das vezes,
o carboidrato se torna até mais importante do que a proteína na questão de ganho de massa muscular. E acontece muito de muitas pessoas que decidem que querem crescer os músculos e tomam e comem muita proteína. E no final das contas, acabam esquecendo que o carboidrato ele participa de muitos mecanismos e vai ajudar até mais do que a proteína em certos casos. Tópico número 3, sono. Vou te contar uma curiosidade. Enquanto a gente dorme, a gente libera o hormônio GH, que nada mais é do que o hormônio do crescimento. Esse hormônio está diretamente relacionado com o ganho de massa muscular. Então, se você não dorme bem, você não produz GH e também não ganha massa muscular. Então, se eu tiver alguma dica para te dar em relação ao sono, cuida do teu sono. Estabelece um horário legal para ir dormir. Dá uma pesquisada sobre higiene do sono. Lá, com certeza, e acerca desse assunto, vai ter muitas dicas interessantes para que tu possa aplicar na tua rotina e tenha um sono de uma melhor qualidade. Outra coisa importante, se tu é sensível à cafeína, cuida o horário que tu toma café e alimentos que contenham cafeína. Interessante, até às 16 horas, dá uma segurada no consumo. Tópico número 4, estresse. Você já ouviu falar sobre cortisol? Pois então, cortisol é um hormônio que o nosso corpo produz quando está muito estressado. Então, quanto mais nós estamos estressados, mais o nosso corpo produz cortisol e esse cortisol alto cataboliza a massa muscular. Isso não tem nada a ver se a pessoa está se alimentando bem ou não. Isso pode acontecer por mais que a pessoa esteja se alimentando bem, esteja consumindo carboidratos de maneira adequada e proteínas também. Então, se o nosso cortisol está alto, a nossa testosterona, que é outro hormônio que está envolvido na produção de massa muscular, vai estar com certeza baixo. Então, é importante ficar atento sobre o que está te gerando estresse. Se é uma coisa que você ouvindo aqui eu falar nesse vídeo fez sentido para você. É interessante você prestar atenção em formas de gerenciar esse estresse para que ele não afete os seus níveis de cortisol e, por consequência, não afete também sua produção de massa muscular. É muito importante, nesses exames de rotina que eu já estou falando para vocês desde o início do vídeo, se certificar com seu médico que ele solicitou exames de cortisol para saber como que ele está no seu corpo. Tópico número 5, hormônios. E esse, de fato, não é o menos importante. Na realidade, já dei uma pincelada nos outros tópicos para vocês, né? E aqui eu ressalto os dois principais, que são testosterona e GH. GH é o hormônio do crescimento e a testosterona é aquele hormônio que a gente considera, né, que os homens têm em maior quantidade. Porém, tanto homens quanto mulheres têm esse hormônio no corpo e cada pessoa, de acordo com a sua faixa etária, sexo e outras condições, tem os seus níveis adequados ou não desse hormônio. Então, é muito difícil eu chegar aqui e falar para vocês que a partir de tanto está adequado ou entre tanto e tanto está adequado, porque varia muito da faixa etária, sexo, enfim. Esses dois hormônios são essenciais para o crescimento muscular. Daí você deve estar se perguntando, tá, Mari, mas eu vou lá, vou fazer exame e de repente ele não tá tão adequado assim, mas não tá tão baixo, o que eu posso fazer? Se você mantiver hábitos saudáveis, como dormir bem, praticar atividade física, se alimentar de forma correta, ter o estresse controlado, você vai ter uma boa produção desses hormônios, com certeza. Claro, a não ser que você tenha alguma condição patológica que afete a produção desses hormônios. Mas deixando bem claro aqui, gente, álcool, sedentarismo, tabagismo e maus hábitos podem causar, sim, baixa produção de testosterona e GH. E é isso, gente! Esse vídeo fez sentido para você? Serviu para você descobrir alguma coisa que você não sabia? Me deixa aqui nos comentários, eu quero ficar sabendo disso. E não se esquece de curtir o vídeo e enviar para aquela pessoa que vai adorar saber o que a gente conversou hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!